Olá! Essa é a história de um ladrão de túmulos que encontra concorrentes sombrios. Porém, a situação é muito pior do que ele imagina. Fica comigo até o final e se inscreve se ficou interessado e vamos à história. A história começa com dois ladrões de cova abrindo uma para verificar se tinha algo de valor. Eles retiram o que acham e saem de dentro da cova. É nesse momento que surge o administrador do cemitério armado e pede a sacola. Ele se chama Manson. Ele então explica que o respeito pelos mortos é a base da civilização. Que foi quando o primeiro macaco enterrou um outro e prestou respeito, que aí sim começou a civilização. O senhor não vai nos entregar para a polícia? Ele então pula na cova rindo para coletar mais coisas para ele. Idiotas. Ele verifica a boca do presunto e encontra um dente de ouro. E ri da conversa que inventou para os outros ladrões, mas nisso ele acaba deixando o dente cair. Quando se abaixa para pegar, ele leva uma mordida violenta de um rato sapeca e, irritado, ele puxa sua coat e atira no Ratatouille. A cena muda e vemos ele em um mercado à noite. Parece ser a antiga cidade de Salem. Ele entrega o material ao contrabandista como pagamento por suas dívidas, a parcela do mês. Mas o cara diz que é pouco e ainda que um dos colares é falso. Manson não aceita e ele pega e entorta no dente para mostrar que não é de prata. Aí depois pega uma peste bubônica e não sabe porquê, né? Ele depois pressiona Manson pelo pagamento, porque tem 3 meses de atraso já. E Manson, desesperado e com medo de ser sapecado, diz que são os ratos que estão roubando os presuntos da cova. O cara ouve com aquela cara de que você já imagina, né? Manson continua insistindo na história dos ratos, enquanto o cobrador de empréstimo que sapeca caloteiros só brinca com as facas fingindo prestar atenção. Manson continua contando sua história. Diz que tem uma lenda que embaixo da cidade tem uma rede de túneis com uma igreja sombria, onde antigamente faziam rituais para entidades medonhas. O sapecador de caloteiro diz que é só dar um jeito nos ratos, são só ratos. E Manson continua insistindo que tentou de tudo, gás, veneno e nada. Até gás nada os deteve. Mas eles são espertos demais, e fora que Manson é claustrofóbico para entrar dentro dos túneis, né? Depois de ouvir toda essa história quase sem mudar a expressão, ele só diz para Manson: você tem 1 semana. Se não, depois disso, você vai sair do ramo dos cemitérios e vai virar cliente. Manson, desesperado, vai ao mortuário pedir ajuda a seu amigo, para ver se consegue achar algo. O cara, morrendo de medo de descobrir o esquema deles, fala para Manson ser rápido, mas diz que não tem nada, e não vai deixar ele olhar os presuntos. Só tem gente pobre hoje. No fim, Manson percebe que só se entregasse a ele o que ele queria, ele deixaria dar uma olhada. O elixir do diabo. Eu vim preparado. O Elixir do Diabo. Eu, claro, pesquisei e parece vir de uma história alemã do escritor Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, ou Ernesto Teodoro, ou Eta Hoffmann. Eu vou colocar aí na tela para facilitar quem tiver interesse. O livro tem o mesmo nome. Basicamente, o Elixir te dá habilidades, mas te cobra caro depois. E os seus filhos também sofrem com maldição, até os netos. Voltando, eles descem para ver a coleção da Sadia. Ainda estamos procurando a cabeça. Ele não acha nada de valor, mas vê uma cortina e outra sala. E o cara não deixa ele entrar, mas ele dá uma de ninja e abre. Descobre quase todos os dentes de ouro, mas o cara é um homem rico, importante da sociedade. Se acontecer algo, o legista vai notar e o esquema todo vai estar acabado. Eles ficam discutindo, dizendo que amanhã ele pega, e Manson tá com medo que os ratos são The Flash misturado com Batman cheio de preparo. Amanhã pode ser tarde demais. Quando for enterrado, os ratos vão pegar. Aí a família chega do nada, triste, e eles ficam escondidos atrás de uma prateleira. A família acaba falando demais e diz que ele será enterrado com todas as medalhas e o sabre que ganhou do rei George, porque foi assim que ele quis em seu testamento. É valiosíssimo. Depois de enterrado, a senhora o perderá para sempre. Ele chega bêbado em casa todo feliz. Ele mora em um cortiço, que também funciona como uma casa das profissionais da sapecagem. Ele está lendo um livro antes de dormir e rezando para que os ratos não cheguem antes dele. Caralho, os ratos são piores que o Batman. Até que ele ouve um barulho no teto. Então ele vai checar o que é aquilo lá. Mas tudo não passava de um pesadelo. Dia seguinte, ele é o primeiro a chegar na igreja onde está o caixão, todo feliz observando as riquezas. Ele é logo pego de surpresa pela família que chega. Aí logo muda o personagem e lê a frase em latim escrita no caixão. E diz que é uma bela homenagem. Ele se apresenta e diz que é o administrador do cemitério e que irá cuidar do marido da viúva com muito respeito. O enterro ocorre pela tarde e pela noite Manson já está lá no caixão.
Os ratos são piores que o Batman em criar planos, e mais rápidos que o Flash, pois antes de abrir o caixão, ele já ouve os barulhos e quando abre já está vazio. Aí tu pensa, carai, os ratos são bravos mesmo. Mas espere até o final que a coisa ainda fica pior, isso é só o começo. Escavaram um túnel e Mason ainda consegue pegar o sapato do cara, mas aí ele lembra o que acontecerá se ele não pagar e mesmo tremendo, o cara faz o sinal da cruz e entra. E realmente, os ratos estavam se unindo e arrastando o corpo do cara. Mason segue, mas parte do túnel desaba para baixo, revelando mais um caminho. Ele se assusta por um momento, mas segue. No caminho, ele acaba espetando o olho em uma raiz. Ele logo se irrita e puxa a raiz, mas acaba causando um desmoronamento em cima dele. Agora já ferrou tudo. Ele acorda depois com frio, medo e tendo uma crise de pânico e claustrofobia. A coragem já se foi enquanto ele ficou apagado. O sangue esfriou, perdeu gás, parceiro. Respira, respira, respira. Ele se recompõe e segue animado, pensando no prêmio, mas é atacado pelos ratos em grupo. Pega sua arma e atira, mas atinge apenas o próprio pé. Mas nisso os ratos fogem pelo barulho do estouro, né? Fica apenas um olhando. Enquanto ele ri pela vingança, ouve uns barulhos estranhos e usa a lanterna para verificar o que é, e vê o mestre Splinter do capiroto. Olha de novo, e ele some, e acaba aparecendo bem na sua frente. Ele tenta manter a calma e pega a arma. Acerta um único tiro e é ferido no braço, mas ele consegue fugir. O bicho vem logo atrás. O bicho conhece bem os túneis e acaba surgindo em outro lugar. E ele continua fugindo, até cair em um túnel que dá para baixo. Ele cai em um monte de corpos em uma catacumba. Ele entra em pânico, mas logo se anima com tanto corpo ali, pois imagina só a quantidade de ouro que teria. Nesse momento eu logo pensei, ele tem que pegar um desses ossos aí, partir e fazer algo afiado. Mas por sorte, ele encontra logo o sabre do Rei George. Ele então vê um corpo com um colar que parece valioso. Seus olhos brilham de emoção com a beleza da peça. Porém, quando ele pega o colar, Eu te peguei. o cadáver segura os seus braços e eles entram em luta corporal. Mason consegue fugir porque o cadáver é lento e sobe por um túnel. Ele chega em uma mini caverna onde consegue ficar de pé, mas de um lado vem o presunto e do outro vem o comedor de queijo. Ele começa a puxar uma pedra no teto para causar outro desmoronamento e obstruir a passagem. O mestre Splinter parte para cima dele e nem é atingido pela espada, afinal foi ele que treinou Leonardo, né? Mason então consegue puxar uma raiz e uma pedra grande cai em cima do rato. O pequeno desmoronamento causado também trava a saída do presunto, que consegue apenas mover os braços. Então, vê um túnel para cima e consegue ver uma luz, e agradece ao Senhor. Obrigado, Jesus. Eu me arrependo. Porém, quando ele chega, bate com a cabeça e vê que a luz era um reflexo de um adorno de caixão com as palavras escritas em latim: descanse em paz. A maldição do cadáver tinha passado para ele, e ele ficaria agora à espera do próximo otário, e então é atacado pelos ratos. Logo depois, os antigos ladrões abrem a cova e reconhecem ele. Triste fim para o Senhor Mason. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e curtir e aguardar o próximo vídeo.